Fala pessoal, Carol por aqui, tudo bem com vocês? Sou head de produto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Design Thinking. O que é isso? Ele é algo só do time de designer, ou ele tem a ver com toda a nossa estratégia de produto? Você, gerente de projeto, gerente de produto, product owner, o que você precisa saber sobre isso? É só mais uma baboseira que o pessoal coloca post-it e a gente não usa pra nada? Fica o questionamento aí, vamos saber tudo isso e um pouco mais, porque o Design Thinking é uma baita estratégia pra gente aplicar. Logo depois da vinheta, pessoal. Estamos de volta e Design Thinking é um tema que pode ser polêmico, tá? Quando a gente fala de Design Thinking, as pessoas tendem a pensar que é algo voltado para o time de designers, o X, o Y da vida, né? E a galera que fica ali mexendo nas ferramentas de prototipação. Mas, na realidade, o Design Thinking, ele nos ajuda a apontar problemas. Ele também ajuda a oferecer soluções para as funcionalidades do nosso produto, serviço, etc. Tá? Eu vou chegar no conceito, né, mas o Design Thinking ele trabalha muito com o conceito de double diamond, de duplo diamante. No primeiro diamante, a gente pensa tudo que está relacionado a fazer o discovery daquela ideia, da funcionalidade do produto. A gente encontra a definição e no segundo diamante, a gente foca no delivery, que foca no momento de prototipar, de testar, de codar. E aí entrega uma solução. Então, a gente pega um problema, a gente faz uma descoberta sobre aquele problema, define, entra na parte de prototipar e entrega uma solução. Eu vou falar melhor daqui a pouco sobre o Double Diamond, mas importante a gente entender aqui que o Design Thinking ele é para auxiliar. Ele auxilia o time como um todo, não só o time de design. O time inteiro, seja os stakeholders, sejam as listas, Scrum, Devs, a gente precisa entender como funciona a estratégia para que todos estejam alinhados no mesmo propósito. Senão a gente tem um time míope, um time cada um indo para um lado e sem entender qual é o big picture, né? Qual é o grande... o que está fazendo sentido, tá bom? Dito isso, vamos lá. A ideia do Design Thinking é que ela consiga aprimorar a experiência do usuário, né? Então, e trazer ainda por cima a parte de otimização de processos. Quando a gente pensa em fazer a melhor usabilidade, não necessariamente a gente está entregando o que o usuário precisa. Eu estou atendendo um pilar, que é o pilar de usabilidade. Por isso a provocação do Design Thinking da gente trazer outras coisas além da usabilidade, tá? Então, o Design Thinking é um jeito de pensar que ele vai mostrar pra gente as soluções práticas para serem, aplicadas em problemas complexos. O grande foco dele aqui é baseado em 3 pontos, tá? O primeiro ponto é você conhecer bem o seu produto, conhecer bem o seu usuário, entender as dores desse usuário. Por isso, a gente fala muito do pilar de empatia. Entender o mapa de empatia ele é muito aplicado nesse momento. A gente entende o que vê, o que sente, o que ouve, o que fala o nosso usuário. Segundo, a gente vai compreender as dores, quais são os desejos desse usuário, no que ele está buscando, quais são os comportamentos desse usuário. De novo, a questão da gente ter ali a empatia. E um terceiro ponto que o Design Thinking também se baseia, ele vai gerar soluções criativas para gerar valor para o usuário. Sempre focando com o usuário no centro, tá? E aí, o que a gente traz por isso? A gente traz que a experiência do usuário, ela se apoia no Design Thinking. Para eu ter a melhor experiência do usuário, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que saber quais são suas dores, seus anseios, seus desejos, tenho que saber como ele se comporta, para que o meu time de design consiga desenhar, prototipar a melhor experiência para ele com base na geração de valor, tá bom? E aí a gente traz aqui não sei se vocês já ouviram falar, do diagrama de colmeia. Ele foi idealizado pelo Peter Movili e nada mais é do que ele coloca o valioso no centro. O que é um produto valioso? O que é uma entrega valiosa? Ela tem que englobar 6 coisinhas, né? 6, eu contei certo, 6 coisinhas. A usabilidade é um deles. O que acontece hoje em dia é que, com foco em produto, o foco tudo é para ontem, a gente precisa já, vambora, mete a mão na massa, etc. A gente só está olhando um dos itens que gera valor no sentido de valioso para o usuário, que é o item da usabilidade.
e que os nossos designers fazem muito bem, que é a parte de pensar na melhor usabilidade, melhor UI para aquela entrega. Porém, o que o Peter Movili traz aqui, ele fala, para algo ser valioso, ele precisa englobar 6 esferas, que são elas. Ele precisa, o produto, a feature, o serviço, ele precisa gerar desejo. Eu preciso ter desejo em ter aquilo. Ele precisa gerar utilidade, eu preciso ter uma utilidade para aquele produto, para que eu veja valor, né? E que eu consiga colocar o valor naquilo e ter aquilo. O terceiro item é a usabilidade, que é, ele tem que ser fácil de usar pelo usuário, tá? Quarto item é a encontrabilidade. Eu consigo encontrar aquele produto, eu consigo encontrar a solução que eu preciso naquele produto. Quinto item é a credibilidade. Ele tem que ser um produto, para ser valioso, ele tem que passar, produto ou serviço ou feature, ele precisa passar credibilidade no que ele faz. Boas avaliações, é um produto onde a gente tem boas referências do que está sendo feito. Sexto é a acessibilidade. A gente também tem que respeitar o pilar de acessibilidade. E não é ser acessível para todo mundo poder usar, não é nesse sentido. É os padrões de acessibilidade mesmo. Aquele produto ele é valioso. Eu consigo que pessoas que tenham baixa acuidade visual, elas consigam utilizar o seu produto. Então, esses 6 itens, esses 6 pilares que definem o que é ser valioso no ponto de vista de entrega, é que o Design Thinking ele ajuda a gente a entender, tá? O que acontece é que no dia a dia, na correria, quando a gente fala de esteira de produto, a gente acaba olhando ou apenas para a usabilidade, né? Às vezes tentando trazer um pouquinho aqui de acessibilidade, né? Fica ali, sempre a acessibilidade acaba, em muitos casos, sendo preterida por outra feature. Falo com propriedade porque isso acontece com muita frequência nos squads. Mas a gente não olha as seis dimensões como um todo, tá? E aí, o que faz o Design Thinking? Ele pega e ele consegue trazer essas 6 dimensões em 3 grandes pontos de apoio. A empatia, o segundo ponto de apoio é a colaboração e o terceiro ponto de apoio é a experimentação. Então, ele faz com que o time, a gente se coloque no lugar entenda, mapa de empatia, entenda ali o nosso usuário, tudo é baseado na empatia, porque a gente está desenhando algo que precisa gerar desejo, precisa ter usabilidade, ser encontrável, né? Todas aquelas 6 dimensões que eu falei agora do Peter Movili. E ele traz também a parte de colaboração, a gente junta um time multidisciplinar. A gente sai daquela caixinha que a usabilidade só está sendo feita pelo time de design, pelo UX lá, ou pelo product designer, ou pelo cara de UI. A gente sai daquela caixinha compartimentada e a gente chega com dinâmicas onde a gente envolve time de dados, o time de dev, o stakeholder, o time de negócios, e coloca todo mundo para, além de ter empatia, para colaborar nessa visão. E o terceiro ponto é a questão da experimentação. O Design Thinking ele propõe muito alinhado com o modelo Lean, etc., de ciclos rápidos de interação. E aí que entra o Scrum, entra Kanban, as listas piram com isso, né? Da gente sair experimentando. Pega isso rápido, aprenda rápido, fale rápido, né? Fale no sentido de falhar. Então, a ideia do Design Thinking é se basear nesses 3 pilares, a empatia, a colaboração e a experimentação. E aí eu entro muito no tema aqui do Double Diamond, né? Que é o duplo diamante, que vocês devem estar cansados de ter visto vídeos sobre isso ou falar sobre isso. Que é o processo onde a gente sai aqui de um problema, eu tenho um problema, e a gente começa a divergir. Nessa etapa de divergir, o primeiro diamante ele trata sobre a parte de descoberta, que a gente chama de discovery. No primeiro diamante, a gente sai com as missões de pesquisar, analisar e sintetizar o problema. Então, a gente tem um problema desse lado e a gente quer chegar na solução. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um caminho chamado duplo diamante, onde a gente diverge, converge, chega na definição do problema e da solução, divergimos e depois convergimos para entregar a solução. Então, desse lado aqui do problema, no primeiro diamante que a gente tem, a parte de discovery, a gente diverge para quê? Para descobrir o problema, para entender nos mais diversos detalhes aquele problema. E aí a gente converge para chegar na definição com, beleza, eu entendi o meu problema, eu entendi o que ele está acontecendo, quais são as variáveis, e aí eu chego na definição. E aí, agora eu estou no momento onde eu vou entrar na etapa do delivery. Com essa definição, entendi meu usuário, entendi o que ele faz, o que ele come, como se comporta, etc. Eu vou começar agora a fazer o desenvolvimento. Então, nesse momento, o Diamante 2 é o momento onde eu prototipo
aonde eu testo e aonde eu refino. Então, eu vou vir com várias hipóteses. Aqui no momento da definição, a gente levanta N hipóteses, escolhe uma, e aí essa hipótese a gente vai prototipar. Vamos fazer um MVP, vamos testar, colocar ele em campo, testar, ou seja, através de pesquisas quali ou quantis, ou até mesmo fazendo testes AB, entrega, e aí a gente vê a média solução. Então, aí a gente faz a parte de testar, refinar e também medir, tá bom? Bem, a ideia aqui, gente, para não ficar um vídeo muito longo, é que o Design Thinking ele seja aplicado de uma forma mais ampla, de uma forma mais versátil nas empresas, nas squads, para que não fique aquele negócio assim engessado. Vamos fazer aqui um momento de post-it, vamos todo mundo pro quadrinho, vários post-its coloridos. Gente, isso acaba com a credibilidade do programa. Carinha lá do Lean fica se revirando no túmulo. O ponto aqui, gente, o Design Thinking ele não é para ser um processo engessado. Ele é para ser uma ferramenta que vai te auxiliar no entendimento, cada vez mais você entender e ter empatia com o teu cliente, teu usuário, entender o comportamento, pensar em hipóteses para validar através dos testes. Ele é uma ferramenta para você conseguir aproximar todo mundo que está trabalhando no produto, naquela feature, para que eles entendam o objetivo, tá? Não é para ser algo engessado, não é para ser algo feito apenas pela área, pelo time de design. Ele é para ser algo feito recorrente com o time multidisciplinar, para que vocês possam testar rápido, errar rápido, medir e, ok, essa hipótese foi validada. Beleza, a gente refina, aprofunda ela e continua. Essa hipótese flopou. Ok, vai para o nosso banquinho de ideias, vamos pegar outra. A ideia é para ser realmente algo de iteração. Eu sei que no dia a dia dos squads é muito complicado fazer processos de discovery alongados. E aí é nesse momento que o time, o PO, o PM, o Scrum, o agilista, a galera que está ali fazendo a ponte, né, entre o que está sendo pedido no backlog versus o que está sendo pedido pela área de negócio, vocês precisam ter a visão 360, ter a visão do todo. E aí é realmente sempre ficar pensando, o meu usuário quer isso? O meu usuário precisa disso? Isso está alinhado com o comportamento desse usuário? E aí aplicando de pouquinho em pouquinho, aqueles 6 pontos lá da colmeia, né, do que o Peter Movili fala. Para eu gerar desejo no usuário, você precisa atingir 6 esferas, 6 pilares. Você está atingindo, de alguma forma, esses 6? Qual a maturidade do teu produto, da tua feature em relação a cada um desses pilares? Às vezes você está muito bem em usabilidade e tu está péssimo em acessibilidade. Então, é aquele item que você precisa tirar um esforço a mais do teu time para focar para que o teu produto, serviço, feature, etc., comece a ser valioso naquele ponto. As pessoas tendem muito a menosprezar essa colmeia que o Peter Movili fez, mas ela é um grande norte para a gente, cada vez, uma frequência, pode ser a cada semestre, testar aonde o teu produto está. Como o teu produto está sendo desenvolvido em cada uma daquelas 6 áreas. E aí você vai ver que no início, nenhuma das áreas está sendo entregue. Com o passar do tempo, você vai começar a despontar em uma das áreas. Pode ser desejabilidade, pode ser a usabilidade, pode ser a própria encontrabilidade, né? A facilidade de encontrar teu produto. E tu vai entender também quais são as outras dimensões que você precisa melhorar, tá bom? Bom, falei tudo isso, acho que eu falei demais, mas é que esse tema é muito legal pra gente quebrar paradigmas de que achar que é apenas um processo de sair post-itando e mostrar que ele pode sim ser absorvido diariamente dentro das squads. É isso, pessoal. Muito obrigada. Dúvidas, sugestões, pode deixar nos comentários. Curte o vídeo, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.